Olá, o nosso vídeo de hoje, diferentemente dos demais, ele é sobre uma pessoa, sobre um personagem, quase que um vídeo mini biográfico. Hoje nós vamos falar sobre Filinto Miller, que nasceu em 1900, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele pertencia a uma família de tradição política local. Seu pai havia sido prefeito. Ele inicialmente queria ser médico, não conseguindo, ele vai se tornar militar e vai estudar no Rio de Janeiro, na Escola Militar de Realengo. Lá ele vai conhecer pessoas que vão ser muito importantes ao longo da sua trajetória política, que foi o Luiz Carlos Prestes, Castelo Branco, que foi primeiro presidente do Brasil após o golpe militar de 64, Costa e Silva, o autor do AI-5, e o tenente João Alberto. Por estar na escola militar nos anos 20, ele não poderia ficar infenso ao movimento tenentista. Então ele vai participar tanto da revolta do Forte Copacabana em 22, quanto da revolta em São Paulo em 24. Após participar de 22, ele foi preso e cumpriu uma pena de 5 meses. Em relação à revolta de 24, a pena vai ser maior. Quando ele sai de São Paulo com Miguel Costa em direção ao Paraná, Foz do Iguaçu, para encontrar lá já a coluna Prestes, ele vai ter um desentendimento com o próprio Prestes, porque havia uma divisão em relação aos rumos da coluna. Tinha um grupo de Miguel Costa e Prestes que queriam continuar com uma guerra de movimento, andando, percorrendo o Brasil, levando à frente o seu projeto de convencimento das pessoas em relação às mudanças que eles propunham, mas havia um outro grupo que queria parar por ali, se exilar, se esconder da polícia. Ele pertencia a esse segundo grupo. E foi dada liberdade para que os tenentes fizessem essa opção. No entanto, ele foi acusado de ter fugido para o exílio com o dinheiro da coluna. O seu mais recente biógrafo afirma que, na verdade, esse dinheiro que ele de fato levou foi gasto com as próprias tropas do Isidoro Dias. Mas ele recebeu essa acusação e o próprio Miguel Costa assinou um documento o expulsando. Na verdade, não foi uma ruptura de cunho pessoal ou financeiro tão somente. Era uma ruptura em relação a destinos políticos, ao que se pensava em fazer naquele momento tão contundente do Brasil que foi os anos 20. Bom, ele foi para o exílio, foi para a Argentina e lá ele estava com muita dificuldade financeira, ele trabalhou como lavador de carro, como taxista, mas lá ele conhece a sua futura esposa, se casa com ela. E ele foi contactado para participar da Revolução de 30, mas ele não quis participar porque ele já era pai de família, estava preocupado em voltar para o Brasil e ser preso. Quando a Revolução de 30 ocorreu, ele volta para o Brasil e aí a sua carreira progride de forma meteórica. Primeiro ele foi nomeado oficial de gabinete no Ministério da Guerra, depois ele foi secretário do interventor de São Paulo, que era o João Alberto, que ele conhecia já desde a escola de Realengo, e é João Alberto quem o apresenta a Vargas. Ele vai ter um papel destacado a mando de Vargas no combate à Guerra Civil Paulista de 32. E aí ele meio que cacifou seu nome como um homem leal e eficaz e credenciado por Vargas para ser o chefe da sua polícia. Durante o governo provisório, ele também faz parte do Clube 3 de Outubro, evento sobre o qual tem um vídeo aqui no canal onde eu entrevisto um especialista sobre esse assunto. E ele acaba ocupando alguns postos importantes no Clube 3 de Outubro entre os anos 31 e 32. Ele assume o cargo de diretor da Polícia Central, chefe da Polícia Central, em 1933. Ali, a sua gestão foi marcada pelo uso sistemático da tortura de presos políticos, por sua luta insana contra os comunistas, principalmente após o Levante de 35, sobre o qual também temos um vídeo aqui no canal. Após o Levante de 35, ele ficou muito conhecido por ter sido responsável pela deportação da Olga Benário, a esposa de Prestes, junto com Elise Evert, para a Alemanha nazista, num período em que a perseguição aos judeus já havia começado. Após esse fato, ele está ao lado de Vargas no Estado Novo
chefiando nada mais nada menos que a polícia política de Vargas. Durante esse período, ele combateu e perseguiu duramente comunistas opositores a Vargas, com o uso de prisões sem julgamento, exílios, torturas e tudo mais. Vargas mantinha uma série de reuniões com ele para manter a linha dura do Estado Novo. No governo do Estado Novo, ele estava associado a uma ala que a gente chama de germanófila, junto com Góes Monteiro, junto com Dutra e em oposição a Oswaldo Aranha. Ele sai da chefia da polícia política em um momento em que está discutindo a adesão do Brasil à guerra e, por ser um germanófilo, ele era a favor que o Brasil aderisse ao lado das potências do eixo. O que leva à sua demissão foi uma passeata organizada pela UNE, a UNE havia sido fundada em 1937, de estudantes brasileiros em prol da entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados. Ele quer proibir a passeata, ele quer impedir que ela ocorra. E o ministro da Justiça, que na época era o Vasco Leitão da Cunha, o chama em seu gabinete dizendo que ele tinha que deixar os estudantes se manifestarem, que isso não teria nenhum problema. Ele não se conforma, retira uma arma e ameaça matar o ministro. Isso vai parar, logicamente, no gabinete de Vargas, e Vargas tem uma decisão aí salomônica, demite os dois. Demite tanto o ministro Vasco, que era um ministro interino, que estava substituindo o Francisco Campos, que havia saído, se afastado, para fazer uma cirurgia de tireoide. Isso não significa que eles ficaram desempregados, ao contrário, Vargas não os puniu, deslocou eles para outros postos dentro do Estado. Então ele foi trabalhar com o Dutra e depois, mais tarde, o convida para assumir a presidência do Conselho Nacional do Trabalho. Fim do Estado Novo, começa o processo de redemocratização, ele atua na criação de um novo partido político, que é o PSD, e por isso mantém relações próximas com o Juscelino Kubitschek. Em 1956, no governo Juscelino, ele vai ser nomeado por Juscelino líder da maioria. E ele também vai se candidatar ao Senado e vai ser eleito, e se torna, em 1956, vice-presidente do Senado. Aí ele tem uma carreira grande, e quando chega aí no governo João Goulart, ele é um dos conspiradores contra Jango e ajuda no golpe de 64. Além disso, dentro do próprio regime militar, ele atua muito proximamente à linha dura, principalmente ao seu antigo colega de realengo, que era Costa e Silva. Então ele é dos caras que está ali apoiando o AI-5. E ele participa ativamente na criação do SNI. Em 66, ele está na condição de presidente do Senado. Ele demonstra em algum momento que mantinha contatos com a CIA para ser instruído em relação à prática de tortura no país. Então ele ajuda a montar todo esse aparato do terror, tanto na década de 30, na ditadura do Estado Novo, quanto na década de 60, na ditadura militar. Depois ele atua na criação da Arena, partido político, da situação do regime militar. Ele se torna nada mais, nada menos que o presidente da Arena. Quando chega no governo Médici, ele é encarregado, na condição de senador, de realizar uma missão na França. E o avião dele simplesmente explode no aeroporto de Paris. Ele acaba morrendo ali nesse acidente trágico. Apesar de ter sido um político que sempre enalteceu a tortura e a violência, ele acabou se tornando um nome bastante homenageado. Ao longo de sua vida, ele recebeu várias homenagens, tem medalhas com seu nome, tem uma usina no Mato Grosso com seu nome, tem escolas com seu nome. Ele acabou sendo muito enaltecido pelas suas medidas extremas. Principalmente em Mato Grosso, ele é muito enaltecido. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês gostem deste formato de vídeo. Se gostarem desses vídeos mais biográficos, deixe aqui também o seu apoio para que a gente leve à frente esse projeto. Bom fim de semana a todos. Sextou.